Graça e paz, amados, canal Crescendo em Cristo, mais um vídeo. Na verdade, esse aqui eu quero fazer um vídeo introdutório para a questão do arrependimento das obras mortas. Né? Eu quero conversar um pouco, fazer pegar alguns aspectos antes da gente adentrar esse vídeo. Né, que eu creio que é de suma importância, eu creio, para uma melhor compreensão do assunto e do texto, né, que a gente vai estar abordando. Esse é o arrependimento de obras mortas, ele está lá em Hebreus 6, né, faz parte do conjunto dos ensinos, dos princípios elementares da doutrina de Cristo, né. Ele é muito importante para nós. E o aspecto que eu queria falar um pouco nessa introdução em questão a dois aspectos. O primeiro aspecto em relação a um aumento do conhecimento sobre o pecado, né? Uma abrangência maior em relação ao conhecimento sobre o pecado. E um segundo aspecto em relação à transição da aliança, a transição do sistema de adoração. Lá em Hebreus, né, a gente vê lá que eles estavam deixando as coisas de Cristo ali e estavam retornando ao sistema de adoração antigo, que é o sistema sacrificial do templo, né? Que os rudimentos da doutrina de Cristo, quem tinha conhecimento sobre isso, sabia que a finalidade das obras da lei, praticadas no tabernáculo, praticadas nas festas, em todo aquele sistema da lei, quando a gente fala lei, a gente fala Pentateuco, fala a doutrina do Senhor no Antigo Testamento, essa gama de ensinamentos dos profetas, dos salmos, né, da lei, eles vinham a ensinar Cristo, né? Eram sombras e figuras de algo maior, que é a doutrina de Cristo. E o povo ali em Hebreus estava querendo retornar a esse sistema sacrificial, cujo qual, um pouquinho para frente de Hebreus 6, ali 7 e 8, não me lembro, ele vai falar que não tem poder de aperfeiçoar a antiga lei, o testamento, a antiga lei, não tinha poder de aperfeiçoar aquele sistema sacrificial. Por isso ele estava em transição, ia mudar a lei, ia mudar a ordem sacerdotal, né? A ordem sacerdotal, a ordem sacerdotal que foi instituída no Monte Sinai para agora a do Monte Sião, que é a ordem levítica para a ordem de Melquisedeque. Ela vai mudar, né? E o povo não estava entendendo isso, os judaizantes eles estavam voltando. Então, a maior parte do livro de Hebreus é para fortalecer esse sistema novo de adoração que estava sendo implantado. O autor de Hebreus ele enfatiza muito, né? Inclusive ali no 6 ali, ele vem falando, pois deixando de parte os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, né? Não lançando de novo o fundamento de obras mortas, ensino fé em Deus, ensino sobre batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Todos esses se não me engano, 6 aspectos ali, eles querem dizer a perfeição. Tem gente que fala que não, tem gente que fala que isso daqui é apenas o leite e depois vai ir para a perfeição, né? Por mais sólido, não, mas não é. Eu vejo que o aspecto é que o rudimento das doutrinas de Cristo são o que era do Antigo Testamento, onde estava rudimentar a doutrina de Cristo, em figura, em sombra, né? E agora vai se trabalhar com a realidade. Então, as obras mortas, o arrependimento de obras mortas, fé em Deus, imposição de mãos, ensino sobre batismos, ressurreição de mortos, juízo eterno, tudo isso daí está em figura no Antigo Testamento, nos rudimentos lá,
E agora ele está às claras para nós nesse ensinamento. Só que o povo ali estava deixando esses ensinos de Cristo e estavam querendo retornar para a lei, para a antiga lei. Lá em Gálatas fala sobre isso, Romanos tem algumas partes que falam sobre isso, Hebreus fala muito sobre isso, né? Então estavam deixando isso e querendo retornar. Daí o autor de Hebreus ele vem enfatizando. Vamos deixar de lado isso e vamos trabalhar o que? Esse arrependimento das mortes, fé em Deus, ensino sobre batismos, né? E imposição de mãos, tudo, né? E vamos prosseguir até a perfeição. Opa, vai dar problema. Tá um ventinho aqui, né? A cortina tá voando e vai derrubar todo o meu material. Então, deixa eu dar uma aqui nela. Então, isso é importante a gente entender nesse aspecto que abrange o arrependimento de obras mortas, arrependimento de metanoia, obras mortas ergo necros, deixar de fazer uma obra que não vai levar a nada, né? Para frente em Hebreus vai falar ali que o sangue de touros, de bodes não tem poder de aperfeiçoar, mas o sangue de Cristo tem. Então, parem de fazer esse tipo de sacrifício e vamos para o novo sistema sacrificial, né? Que são louvores com lábios puros, o erguer das vossas mãos santas, né? As orações, os cultos, né? Então, toda essa gama de coisas. Mas, então, a introdução que eu quero fazer é nesse aspecto. Então, o primeiro aspecto que eu falei em relação ao pecado, o que acontece? Foi tão drástico a conexão do homem com o pecado, que lá no tempo de Adão e Eva, na queda, que isso passou a fazer parte do homem, mesclou o homem, né? Ele se confundiu, ele se fundiu, né? E ele passou o pecado passou a dominar ele, né? Foi muito forte isso, né? Lá em 2 Pedro 2,9 fala de quem a gente vê é vencido, a gente é escravo, né? Então passou a ser nosso dono, ou então a gente começou a obedecer ele, né? Lá em Romanos também 6,16 também vai falar, né? De quem a gente é vencido. Vamos ver aqui, Romanos 6,16. Romanos 6,16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, né? Então isso a gente tem que saber em relação a isso, muito positivamente. Nós acabamos nos mesclando com o pecado. Foi uma união, vamos ver. Por exemplo, quando a gente casa, a gente tem uma união com a esposa, a gente passa a ser um só. O homem ele acabou sendo tão fundido com o pecado que ele não sabe, ele pensa que o pecado é ele é o pecado, né? Ele comete pecado, ele faz pecado, ficou difícil dele entender isso, né? Ele não sabe a individualidade dele, a preciosidade da individualidade dele, da identidade dele, né? Porque ele se fundiu, acabou se tornando naquilo ali. E é uma obra complicadíssima isso, né? Que somente esse desenlace é só pela morte mesmo, né? Porque quando você é servo ou quando você casa, se une, é só a morte. Lá em Hebreus 7 fala sobre isso. Ó. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Ele vai falar assim, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Como o marido e a mulher descasam, né, eles se ligam de tal forma que elas estão ligadas por essa lei. E para escapar dessa lei é só quando houver a morte de um, né, que daí está livre. Tal é a junção. E veja, lá no Éden estava Adão e Eva, e tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, né? E se eu como da árvore da vida, aquilo passa a fazer parte de mim, porque veja eu quando eu sou pequenininho, quando eu sou criança,
Uma criança, ela se alimenta e o alimento vai fazer ela crescer. Nós ficamos grandes, grandões, porque nós se alimentamos, desde o leite, depois veio, né, as frutas, os cereais, o alimento sólido e tal, e a gente acabou ficando um homenzarrão, uma mulherona, um grandão, por conta que o alimento fez isso, ele se fundiu conosco e fez a gente crescer. Como que se alimenta passa a fazer parte da gente, aquela energia do alimento, sabe? Ele é transformado ali, vem na boca, depois vai para o estômago, no estômago ali ele é feito a digestão e é levado para o sangue e oxigenado, e tem toda a tarefa que tem ali no sistema digestivo. E esse alimento é processado, ele vira energia para nossas células e nós vamos crescendo, né? E o homem, ele resolveu se pegar da árvore do conhecimento do bem e do mal, então ele acabou se unindo ali. E isso foi drástico, porque isso perverteu todo o sistema do homem. Foi tão sério isso, que como que ele se fundiu, né? E é mais sério do que a gente imagina, porque a gente olha assim, a gente pensa que são só os pecados hediondos, só as coisas hediondas, o assassinato, o roubo, o vício, né? Crack, a droga ali, os vícios, a lascívia, a prostituição, né? Que é o pecado, mas na verdade não é só isso, é muito mais profundo. É todo um sistema de vida que nós temos baseado no eu, em nós, no ego. Só que ele se fundiu tanto que a gente não tem esse entendimento, e a gente passa a ter esse entendimento a partir do advento de Cristo, né? Que nem Paulo ele fala assim, ó, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, o pecado, ele começou a habitar em mim, fazer morada em mim. Não é uma questão só de pecados, né? Porque tem pecados e tem o pecado que habita em mim. É como se fosse uma árvore, imagina, né? Tem lá uma laranjeira, tem várias laranjas, e os seus pecados é uma laranja, por exemplo, uma fruta. Você, eu não quero mais isso aqui em mim, arranca aquela fruta ali, joga fora, arranca outra, está se livrando dos pecados, né? Mas com o passar do tempo, vai brotar mais pecado, vai nascer mais, nossa, apareceu de novo. E isso que acontece com a gente. Deus tem uma provisão para tratar os pecados, né? É o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. O João vai falar, né? Filhinhos, não pequeis, mas se por acaso pecar, né? Temos um advogado, né? Aqui, vamos pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, 1 João, aqui, ó. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, né? O sangue do Senhor é precioso para isso, ele trata isso, desses pecados, né? Mas tem que ter um tratamento para o pecado também, e o pecado está interno, e a gente precisa ser convencido que ele está aqui dentro. Por isso que Paulo ali fala, nossa, e agora há um pecado que habita em mim, ele ficou desesperado, ele é agora, quem me livrará do corpo dessa morte? Daí ele fala, graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, ali no finalzinho do 7, deixa eu ver aqui, no finalzinho do 7, né? Deixa eu ver aqui. Não é no finalzinho do 7, não, moço. Então, tô em 1 Coríntios. Aí não vai dar, né? Não vai dar, né, pastor Jorge? Vamos ver aqui, Romanos, acho que é por ser no finalzinho do 7. Ele fala que é miserável o homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, né? Então Paulo acaba dando graça por Jesus Cristo, que vai livrar, que vai nos livrar, não é? Então a gente precisa tomar consciência disso, né? Vai havendo, quando acontece esse trabalhar da cruz, nós vamos tomando consciência de que há um pecado habitando em nós, né? Ali Romanos 6:3
ele fala assim, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, né? Aqui vem uma revelação. Então, o que aconteceu? Houve uma morte, nós fomos batizados na morte de Cristo. E quando a morte, há a libertação daquele que estava preso àquela lei. De quem é vencido é escravo. Você lembra que a gente falou? E o homem foi vencido pelo pecado lá atrás, né? No Jardim do Éden. Jardim do Éden. A 1 Pedro 2,19 fala assim, ó, prometendo liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faça também servo, faça também escravo. Então o homem foi vencido, essa é uma lei. O homem foi vencido lá pelo pecado, ele acabou sendo servo do pecado. Dono, ele tem um dono. E esse dono manda ele fazer isso, aquilo. Mas com a morte do Senhor Jesus Cristo vai ficar livre. Olha o que aconteceu. No Romanos 6,6, sabendo isto, que o nosso velho homem, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não vivamos mais o pecado. Aparece 3 questões aqui: velho homem, corpo do pecado e pecado. É como se fosse assim: o pecado é um senhor, né? E o velho homem, ele é obediente. Esse senhor manda o velho homem e esse homem faz o quê? Ele peca. Aí existe o corpo do pecado. Porque o velho homem, ele obedece e peca. Como um carro, né? Um carro, ele não faz o que ele quer. Se eu entrar no carro, ligo, eu quero ir até lá, ele vai me obedecer. Ele é um obediente, é um servo fiel. E o homem também. O homem acabou sendo um servo fiel. Então o pecado, ele fez gato e sapato do homem. Então e isso está dentro de nós, né? Foi esclarecido isso pela lei, nós já vamos chegar lá. É importante a gente entender esses conceitos. Então, como que Deus fez para tratar com isso? Ele, sabendo isto, sabendo isso, que o nosso velho homem com ele foi crucificado, ele crucificou o velho homem. Aí o pecado não tem quem mandar, vai mandar quem? Se o velho homem está crucificado com Cristo. Logo, o corpo do pecado deixa de existir. Tá entendendo? Por isso que ele fala assim, ó. Isso aconteceu quando? Isso é pela fé que a gente vive, no Romanos 6,3. Ou não sabeis. Por acaso você não sabe disso, não entende ainda isso? Que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Tá entendendo? E na nossa morte, o velho homem também foi crucificado junto com Cristo. Né? No 6,11 ele fala assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, assim também nós considerai-vos mortos. Esse é considerar, é por fé, você vai considerar. Não, eu estou morto para o pecado. Agora, é como que se Adão, antes de ele comer a árvore do bem e do mal, e antes de ele comer a árvore da vida, ele está neutro, ele tem uma vida agora que é dele. É isso que está acontecendo aqui agora. Você pode escolher comer a árvore do bem e do mal, ou comer a árvore da vida, que é Cristo. Se você se alimenta da árvore da vida, ela passa a viver em você. Você está entendendo? Olha, meu irmão, que forte. Só que se você se alimenta da árvore do conhecimento do bem e do mal, você que sabe das coisas, essa independência, você vai se fazer servo de novo. Então você está nessa agora, nós estamos nessa, né? Por isso que agora entra de novo lá, ó, no 6,16. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer? Sois servos? Aquele a quem obedecerdes, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, se nós se oferecermos agora para o pecado, vai gerar morte. Mas se nós nos oferecermos agora para a justiça, para a vida, para Cristo, vai gerar vida. Nós temos uma vida agora que é anímica. Então agora começa
apareceu o nosso ego, o nosso eu. Por isso que Paulo falou ali, por isso que Paulo falou assim, ó, olha o que Paulo fala assim, ó. Paulo se deu conta que alguém habita dentro dele. E isso aqui, veja que quem faz isso é a lei. Olha, Romanos 7,7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conhecia o pecado, senão pela lei. Foi a lei que me fez conhecer o pecado. Porque eu não conhecia a concupiscência. Se a lei não dissesse, não cobiçarás. Está interna, a cobiça interna. E eu não ia conhecer a concupiscência. Se a lei não falasse, ó, você não pode cobiçar. Quando a lei vem e fala, não pode cobiçar, eu cobiço e falei, puxa, tem isso dentro de mim. Você está entendendo? Não só isso, por exemplo, tem ira dentro de mim. Está dentro de mim essa ira. Quando que ela vai se manifestar? Quando houver uma situação. Aí, me transformo num Hulk. Rasga a roupa, grito, xingo, quero chutar. Meu Deus, com os queridos nossos, nós fazemos às vezes, sabe? No trânsito, e várias, não sei se você já percebeu, mas está dentro de você. Então você começa a notar, opa, tem alguma coisa dentro de mim. Não só é o ciúme, por exemplo, o ciúme está lá. Se houver um momento para que esse ciúme possa ser externado, você vai externar ele. Você, nossa, eu tô com ciúme. E vai, né, tem pessoas que matam por ciúme. É terrível, adoece, nossa, destrói vidas. O ciúme, não só isso. Várias outras coisas que estão dentro de nós desaparecem com a lei. Então a gente começa a identificar, como Paulo, no Romanos 7 aqui, ele falou assim, 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, ele chegou a essa conclusão. Ó, do 17, 7 e 17. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. O pecado está habitando nele. O pecado está habitando nele. Né? Não sou eu que faço, é o pecado que habita em mim. Ele se deu conta, né? No 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim. Olha, é uma lei, você está entendendo? Como eu falei lá, é uma lei. Não dá para escapar da lei, é uma lei, não dá para quebrar a lei, não se quebra a lei. A lei, você só escapa da lei em relação à morte. Por isso que Paulo fez no Romanos 7 essa analogia aqui, ó, ele fez assim, Romanos 7. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem na lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Se entrou debaixo de uma lei, ela tem domínio, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. Ele usa essa analogia para falar entre Cristo e Israel, né? É um outro assunto mais profundo que a gente vai entrar nisso daí também, para tirar as heresias formadas nesse texto, que tem muitas por aí na internet, nas igrejas, que horríveis, que trazem um entendimento totalmente errado para isso. Que agora tomou, não preciso mais da lei. Pensa que é aquela lei que está casada. Não é isso, é outra coisa, totalmente diferente. Mas nós vamos ver outra hora, senão vai desvirtuar o assunto. Então Paulo identificou essa lei nele agora. E daí ele vem e fala, miserável homem que eu sou, no 24. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele, graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem esse entendimento. Então, começou a aparecer agora, começou a separar. Opa, pecado e o eu, o ego. Tá entendendo? Só que então, aí começa a ficar mais fácil. Por exemplo, quando a gente está no mundo, a gente está fora do estar com Cristo, a gente pode ver todas as coisas quase, e a consciência não acusa quase. Você fuma, bebe, usa droga, faz o que quer e tá tudo bem. Mas quando você começa a estar com Cristo, você, peraí, não posso mais fazer isso. E você vai se limitando a muitas coisas, vai tirando muitas práticas que eram corriqueiras e comuns que você fazia. Mas agora se passou a não ser mais, e a tua consciência vai te acusar. Não é algo que vem de fora. O que vem de fora não tem efeito, é jugo. O que vem de dentro que cura. E é Cristo já trabalhando aqui dentro, e o Espírito Santo que vai nos fazer haver libertação. E
Então você vai sendo trabalhado. Só que chega um determinado tempo que você percebe, opa, agora eu tô aqui e eu tô livre. Só que aí entra o problema, porque é mais profundo, você precisa entender isso, e isso é sério. Por isso que eu estou falando desse assunto em relação a obras mortas. Porque agora o Jorge, né, tá livre. Mas eu não me conectei, eu não me uni a Cristo ainda de uma maneira séria. Tá entendendo? Aliançado de realidade, entendendo? Eu falo de boca muitas coisas, mas eu não faço. Então eu vou começar a agir na igreja pela minha inteligência, pela minha alma, pelo meu eu. Agora, porque o eu separou do pecado, opa, sou eu, mas o que o eu faz não é agradável diante do Senhor. Porque o eu, o que é o eu, a alma? É a mente, emoção, vontade, emoções, medo, ódio, né? Que compõe a nossa vida almática. Então, eu estou fazendo alguma coisa lá e a minha alma, né, eu faço pela inteligência, faço muitas coisas, muitos ensinos bíblicos, muita coisa e tal, e ali, mas não é da parte de Cristo ainda, da minha parte. Não da parte de Cristo. E é fácil de eu pegar glória para mim. Eu louvo, eu faço um monte de coisa, mas eu vou me engrandecer ainda, porque ainda não estou conectado com Deus. Porque não basta eu estar com a minha alma, agora ela está livre. Agora, ou ela se conecta com o Espírito, ela se ajunta com o Espírito, se tornando um só, porque ela estava juntada com a carne, né? E com o pecado que estava na carne. Na minha carne habita o pecado. Não foi o que Paulo falou lá? De maneira agora, aqui, ó. E se faço o que não quero, considero que a lei é boa. No 17. De maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Daí no 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. E a minha alma, o meu eu se uniu com a minha carne. Mas quando Cristo vem, há uma separação. Porque o corpo do pecado, o corpo o velho homem é crucificado com Cristo. E a minha alma está livre agora. Ou ela se une novamente à minha carne, ou ela se une ao meu espírito. Por que tem que se unir com o espírito? Porque o espírito tem conexão com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai testificar com o nosso espírito. Romanos 8,16. Romanos 8,16 vai falar assim: o mesmo espírito testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Olha a testificação com o Espírito. Por isso que lá em João 3 ou 4, não me lembro, na conversa com Nicodemos, com a mulher samaritana, o Senhor Jesus fala assim, importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade, né? Porque assim o Pai busca, a adoração é onde? No espírito. Então quando a alma se une com o espírito, se torna um, né? E a direção vai vir do Espírito Santo para o Espírito e os dois juntos vão obedecer e vai caminhar. Mas enquanto isso não acontece, quem está agindo é a minha alma, meu eu. Então eu vou fazer muitas coisas. Eu coloquei algumas coisas aqui, quer ver? Como eu coloquei? Deixa eu ver se eu acho aqui agora, porque eu fiz umas anotações. Quando eu acho pelas minhas emoções, porque as emoções elas vão nos alegrar, nos levam a pensar que estamos bem próximo de Deus. Nossa, me arrepiei, nossa, eu estou chorando e tal. Mas a emoção, é uma emoção minha, tá entendendo? Então, às vezes, estou vendo muitas coisas erradas ali, mas a minha emoção acha que é emoção da emoção. Mas assim como uma emoção de, estou na presença, que lindo e tal, quando vem uma outra emoção que é uma ira, uau! Você está entendendo? Eu não posso agir pela emoção. É diferente. Eu estou agindo assim ainda. Né? O nosso amor é profundo e sincero. O amor da alma, mas é um amor almático ainda. Né? A sua inteligência leva a produzir muitos pensamentos, muitos ensinamentos bíblicos maravilhosos e métodos de realizar a obra de Deus, mas por fim é tudo feito pelo ego, pelo eu, e não pela vida espiritual de Deus. Então, né? E Deus quer nos levar a ser espirituais. Então, nesse estágio da nossa vida com Deus, o que acontece? Deus ele nos concede muita graça, vem dons para nós atuarmos. Só que como eu não tenho Deus ainda
não estou conectado com Deus de uma forma certa, as obras que eu vou produzir são obras mortas. Eu posso dar toda a minha fortuna para os pobres. Se eu não tiver o amor real da conexão com o Espírito Santo, é em vão. Eu posso sacrificar, como fala lá em 1 Coríntios 13, eu fazer sacrifício, não vai sem o amor nada. Tá entendendo? Então, essa conexão que eu tenho que ter com Deus para produzir as obras é diferente da conexão que a minha alma produz. Então, Adão, ele é alma vivente. Eu tenho uma vida adâmica ainda, né? Mas Cristo é espírito vivificante. Fala, não me lembro se é a 1 Coríntios 15, uma coisa assim. Tá entendendo? Então, a minha alma, ela vai ter que se unir com o espírito que está conectado com o Espírito Santo, porque é espírito vivificante, ele vai trazer vida. As obras que eu vou fazer são obras que vão trazer vida, né? O meu andar agora é a de alma vivente. Eu vou viver, mas eu não vou produzir, eu vou produzir obras mortas que não vão ter alcance eterno. Então isso que a gente tem que notar muito bem, tá entendendo? Então a gente recebe dons né, nesse período e tal, para atuar, e aí porque Deus faz assim para que a gente se volte para Ele, entendeu? Foi Ele que me deu, então é Ele que é maravilhoso. Mas quando a gente não está tratado, organizado mesmo, a gente ainda está nesse ego do eu, a gente não entendeu ainda quão pernicioso é o eu, o ego, a gente acaba achando que somos nós, e é fácil de você se engrandecer. Pode ver, nossa, fiz uma pregação, eu sou famoso, tenho 300 likes, tenho 20 mil inscritos, 50 mil inscritos, eu sou o cara. Pô, meu irmão, veja como é fácil, não é ninguém nada, é só Cristo que é. Os cantores, nossa, eu sou o cachê, e pá, cobra pra pregar, e não sei o que, onde vai todo mundo, é facinho para você, a ocasião chegou e você vai se corromper. Você tá entendendo? Mas quando você está conectado com Deus, e a gente vai ver essa progressão, aí é diferente. Por isso que Paulo fala assim, ó, já estou crucificado com Cristo. Cristo vive em mim, não mais eu, né? Não é mais só Cristo crucificou por mim. Eu estou crucificado com Cristo. Não é mais o meu amado é meu. Eu sou do meu amado também. Já há uma vida em duas mãos, é um progresso, é algo maior. Tá entendendo? Então, os dons, então, dessa fase nossa, eles acabam sendo perniciosos, enquanto nós não entendemos o quanto o ego, o quanto o eu, ele sozinho, ele é pernicioso. Ele vai querer pegar o trono, ele vai querer se achar. Tá entendendo? Eu não preciso disso, não preciso daquilo, não preciso não sei o quê. Então, quando eu estou sozinho, eu tenho uma vida, tá entendendo? Eu posso fazer o que eu quero ir para a piscina, quero ir para não sei o quê, quero estudar, quero dormir, quero não sei o quê, tudo bem. Mas quando eu estou com a minha esposa, eu já não faço mais só o que eu quero, eu faço o que nós se tornamos um corpo, eu e ela. E as atitudes que eu tomo são baseadas no que ela gosta ou que não gosta. As coisas que nós fazemos na casa não é só coisas que eu gosto, não. Tem que ter o que ela gosta, nós temos que conciliar isso, aprender a viver como um só. Senão eu vou desagradar ela, vou magoar ela e machucar ela, olhando para outras mulheres e tal. Então não dá, eu tenho que ter esse entrosamento, essa aliança que nós temos, ela vai se entrelaçando cada vez mais nossa alma, nosso corpo e nosso espírito, até que a gente se torna um. Só que com a igreja, com Cristo também é isso. Eu tenho uma vida com a minha esposa e eu tenho aprendido a viver sem fazer as coisas sozinho, sempre consultando ela consultando eu. A gente faz as coisas em conjunto e estamos sincronizados, e cada vez mais sincronizados. É lindo de ver. Mas já com a igreja, já não estou tão sincronizado. Né? Tem muita coisa que eu não faço. Eu não amo, esse eu não gosto muito, esse não sei o quê. E não é assim. Quando a gente está com Cristo, unido com Cristo, o amor de Cristo transborda em nós. Ele ama o inimigo, ele perdoa. Os frutos espirituais eclodem. Tá entendendo? Então, esse aspecto
do nosso ego, do nosso eu, tentar fazer coisas boas, justiça própria, é pernicioso. Por isso que quando você vai ver aquela parábola lá do fariseu e publicano, né? O fariseu chega lá, ó, senhor, obrigado porque eu dizimo da hortelã, não sei o que, não sei o que, não sei o que, obrigado porque isso e aquilo e tal, né? E a parábola, lê lá, você vai ver como assim, é a parábola, não sei o que, da justiça própria, justiça própria. E o publicano, eu não tenho coragem, senhor, nem olhar para o altar, nem para o senhor, porque eu sou pecador e tal, não sei o que. Quem saiu justificado da parábola? O publicano. Porque ele entende quem ele é. E isso só faz, irmão, chegar a tal ponto, o entendimento, a maturidade nossa de entender. Eu só respiro por conta que o Senhor me concede respirar. Eu estou vivo agora, estou fazendo esse estudo agora porque o Senhor me concedeu. Não há glória nenhuma em mim. Eu sou um instrumento do Senhor. E que honra é que o Senhor me concedeu isso. Não só isso, como todas as outras coisas. E o entendimento vai crescendo. Quando eu não sou maduro, não sou espiritual, eu sou almático ainda, eu vou produzir obras mortas. Então eu tenho que ter o quê? O arrependimento de obras mortas, metanoia, mudança de mente e de entendimento nesse sentido. E me unir a Cristo, e as obras que vão ser feitas agora, a partir de agora, são obras com Cristo. Só há um sacrifício que Deus aceita, Cristo. Só há um sacrifício que Deus aceita, Cristo. O cordeiro. Posso levar as obras da minha mão, eu trouxe essa abóbora que eu plantei, eu trabalhei bonita, caprichada, mas não é o cordeiro. Não é Cristo. Tá entendendo? Por isso que está lá todo nos rudimentos da doutrina de Cristo lá no Velho Testamento, vai estar lá o que é. Tem que ser um cordeiro sem defeito, tem que ser isso, aquilo. Já tem todo o sistema sacrificial, porque ali há um exemplo de Cristo, né? Todo ali, como que é santificado, como que é ser santificado, como que o tabernáculo é santificado, como que isso aqui, já tem tudo lá, para que nós não erremos. Só que, para mim falar das coisas perfeitas, do arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino sobre batismos, imposição de mãos, juízo eterno, ressurreição dos mortos, já, com você, sem você conhecer aquilo lá, não dá. Não tem como, por isso que lá em Hebreu, e tem gente que vai falar assim, não, ele está errado. Os rudimentos, os ensinos elementares da doutrina de Cristo é o arrependimento de obras mortas, é a fé em Deus. Nós temos que deixar tudo isso para seguir para frente. Mas não é, meu irmão. É o que está de Cristo já incrustado no Antigo Testamento. É os rudimentos, os princípios elementares mais rudimentares. Estão lá. Se você não sabe isso, se você não tem conhecimento disso, não vivencia isso, apesar de mover na palavra para cá e para lá, não tem como aprender essas coisas, não dá. Por isso que em Hebreus 5 ele fala assim, e sendo ele acostumado veio a ser causa da eterna salvação para todos os humanos. Está fazendo a transição da velha maneira de adoração para a nova maneira, que é a da ordem de Melquisedeque. Daí ele fala no 5:10, chamados por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Os primeiros rudimentos da palavra de Deus, lá o ensino do Antigo Testamento, onde Cristo estava ali em figura e em sombra, nas festas, no tabernáculo, nas obras da lei. Se você não sabe tudo isso, e já deveria saber, até ser mestre nisso, para poder ir para frente, eu vou ter que voltar a ensinar você isso. O autor de Hebreus está falando isso. Eu vejo estudo no YouTube, a pessoa vem e fala assim, não, que os princípios elementares são esses aqui, mas não é, aqui eles estavam deixando, daí no 6 vai falar, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, deixando aquelas coisas que a gente já aprendeu, prossigamos até a perfeição. Qual que é a perfeição? Né?
Daí eles estavam jogando fora o arrependimento de obras mortas, o fé em Deus, o ensino sobre o batismo. Não estavam querendo saber disso, eles estavam querendo retornar para as obras da lei, o sistema sacrificial do templo. E não há salvação naquilo, eles estavam querendo retornar. Se você for ler o livro de Hebreus, você vai ver isso. Daí o autor de Hebreus fala assim, não vamos lançando de novo, jogando fora isso de novo. Não, vamos fazer isso aqui, né? Por isso que a intervenção, não lançando, não julgando, lançando, quer dizer lançar fora. De novo, o fundamento da arrependimento das obras mortas, fé em Deus, dos batismos, impulsão de irmãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, que são essas coisas, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Aqui não está falando de você pecar, senão a palavra ia se contrariar, porque lá em 1 João, filhinho, não peguei, mas se por acaso pecar, tem um advogado junto ao Pai. Não é disso que está falando. Quando se você voltar para trás para o sistema sacrificial antigo, você não vai ter salvação. É disso que está falando aqui, meu irmão. Se você for analisar profundamente. Não é coerente você falar que isso aqui é... você voltou a pecar, então não vai ter mais salvação para você. Se lá em 1 João e outras partes fala que a gente pecou, e a gente observa a pecado de nós agora ainda. Porque isso só vai sair quando a gente tiver o corpo incorruptível. No advento da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Os que estão com Cristo e caminham com Cristo e crescem com Cristo, não abandonam a fé. Não retrocedem. Os judaizantes estavam retrocedendo. Gálatas, a gente vê isso. Olha aqui, Gálatas. Hebreus fala muito nisso. Ele está fazendo a transição, ele está mostrando da ordem de Melquisedeque, mas eles estavam querendo voltar. Até hoje, se você vê aí, o povo está querendo voltar. Eu pego só isso daqui da lei. Aquilo não precisa, não precisa. Mas é a mesma coisa, meu irmão. Não dá para você cumprir uma coisinha da lei e as outras não cumprir. Mas isso aqui é menor. Pô, meu irmão. Hipocrisia. Estais por firmes na liberdade com que Cristo, Gálatas 5, na liberdade com que Cristo vos libertou. A liberdade, perfeição. E não torneis a meter-vos debaixo de jugo de servidão. Olha aqui, ó. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Eles estavam querendo voltar para a prática da lei. Porque eles estavam falando que para ser povo de Deus tinha que fazer a circuncisão. Só que se você faz a circuncisão, você é obrigado a guardar toda a lei. A porta de entrada para ser povo judeu era a circuncisão. Só que daí se circuncidava e tinha que guardar toda a lei, as festas, todas as coisas. E Paulo está falando, não, se você se deixar circuncidar, né? Cristo nada vos aproveitará. E de novo o protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Separados estáis de Cristo, vai ter salvação se está separado de Cristo? O que estavam querendo fazer lá em Hebreus? Deixando de parte o arrependimento das obras mortas, fé em Deus, ensino sobre o batismo, e retornando para as obras da lei? Não vai ter salvação. Não vai. Recaiu, voltou para a lei. O que está escrito aqui também em casa, a mesma coisa. Está entendendo? Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão e nem a incircuncisão é alguma coisa, mas sim o ser uma nova criatura. Aqui ele vai falar assim, ó, mas em Jesus Cristo, nem a circuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Aquele amor que eu falei lá do 1 Coríntios 13, que é amor das obras vivas. Tá entendendo? Então, é mais profundo do que a gente imagina. E o nosso eu, ele precisa se unir com o Espírito, para que haja obras vivas, obras de fé. Senão vão ser obras almáticas, e não são alma vivente. São obra de alma vivente, para esse reino aqui agora só.
Não tem poder de vivificar. Por isso que lá em 1 Coríntios fala assim, ó, que Cristo, deixa eu ver aqui, ó, eu não vou achar, deixa eu ver. Cristo é as primícias. Aqui, ó. 1 Coríntios 15, 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante, que é Cristo. A alma vivente, você está adâmico ainda na alma, a tua alma, a sua mente, emoções e vontades, se faz a obra baseada nessas coisas, você é alma vivente. Mas quando você está conectado com Cristo, o do segundo Adão, você é espírito vivificante. O que você vai fazer vai gerar vida, é obra viva. Tá bom, meu irmão? Então, esse é um pequeno vídeo introdutório para os arrependimentos de obras mortas, né? Por isso que lá em Gálatas 2:9 vai falar assim, Paulo falou, Cristo vive em mim, não mais eu agora, tá entendendo? Ele está conectado, Cristo está vivendo nele e eles estão decidindo junto. Né? Por isso que ele é maravilhoso, conselheiro dos nomes do Senhor Jesus. Lucas 9:23 fala assim, aquele que pega sua cruz, aquele que quer vir após mim, pegue sua cruz e siga-me. Então, para tratar os pecados que são o externo, as circunstâncias que geram do que está dentro, tem o sangue do Senhor Jesus Cristo, que ele perdoa de todos os pecados que você cometer, o sangue vai perdoar. Mas para tratar o interior, o ego, o eu, a árvore que está gerando os pecados, o velho homem, é a cruz de Cristo. É o tratar da cruz de Cristo. É a libertação para a cruz. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Se você terminou aqui. Então tá. Deixa eu ver se eu acho mais uma coisa aqui para falar. Então, não só não se volta a Deus, o ego, né, como também ainda tira proveito dos dons e pensa que pode tudo, né, inflama o ego. Então, os dons que era para nós voltar para Deus, usar para Deus e voltar para Deus, chegar mais perto, nossa, Deus é maravilhoso e tal, ele acaba inflamando o ego. Nossa, eu sou top, eu canto bem, eu prego bem, eu faço isso, faço aquilo, e acaba nos afastando de Cristo. Tá entendendo? Né? Você está no morno, você não é nem quente, nem está com Cristo, e nem é frio, nem está na carne, não, está no morno ali, vai ser vomitado, né? Porque a tendência é isso, as obras que você vai fazer não são obras vivas que a gente vai fazer, então a gente precisa dessa união, continuar o traçamento com Cristo, da união. Então, quando a pessoa é levada a conhecer eu coloquei assim, quando a pessoa é levada a conhecer a falibilidade do ego, tão fácil o ego ele cai, ele se soberbece, ele tão mal ele é, que essa posição facilita ele estar disposto a morrer. Quando a gente entende que nossa, o eu é perigosíssimo. Então isso facilita eu levar ele para a morte. Eu preciso dar um jeito nisso. E aí eu levo ele para onde? Para a cruz. Mas na verdade não é eu que levo ele para a cruz, porque ninguém consegue ir para a cruz. Eu vou na cruz, daí eu pego um prego, por exemplo, eu segurei o prego aqui, pego o martelo e bati. Não, primeiro eu prego meus pés. Dá para pegar os pés, né? Abaixo prego os pés, daí eu pego um prego, segura muito, prego, mas daí a outra mão eu tô com o martelo e como é que eu vou pregar a outra mão se essa mão tá pregada? Eu preciso que alguém venha pregar. Por isso que para nós irmos para a cruz, não somos nós que vamos para a cruz, alguém coloca nós na cruz. E geralmente são conhecidos, pessoas que a gente depositou confiança, ou né, como o Senhor Jesus, depois ele amava, ele ia cuidar. São pessoas que se levantaram contra ele, né? Mas ele entendeu o processo, que o Pai dele delegou o processo da cruz, como nós entendemos o processo da cruz, que vai trazer a libertação para o velho homem, que vai haver agora um enlace do meu eu com Cristo, né?
Vivo já não mais eu, mas Cristo vive em mim, uma união. Amém? Já, então por hoje era isso, né? Esse é o vídeo introdutório. Depois, na próxima aula, a gente vai entrar no fundamento do arrependimento de obras mortas. Não desligou, ó, quase que funcionou. Vamos lá.